que eu Beleza. passo para os meus também. Vou mandar no WhatsApp aqui. Você vai fazer alguma publicação no Facebook? Vou agora. Se quiser fazer também, que só vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Meu mouse está me trollando aqui. Mandei agora no WhatsApp o link. Agora eu farei a publicação no Facebook do 4580. Ok. Já estamos no ar, aquela coisa assim. Né? Ai, quase que eu fechava. Nossa Senhora. Deixa eu excluir aqui. O que você fez? Excluir. Rapidinho. Eu vou mudar a lógica da publicação aqui, fica melhor. Chamar mais atenção. Oi, Já divulgou para KT. alguém? KT pediu KT para tá aí? poder dar uma com ela. O que você fez? Ai. Você vai ter que refazer? Uhum. Não, vamos refazer o vídeo. A publicação. Eu não consigo ver quantas pessoas estão assistindo, só você. Pronto, publiquei agora na página do distrito. Vou A KT tá compartilhar. vendo? Estou publicando nos grupos aqui. Publicarei agora também no Ataract Minas Gerais. Não é um grupo tão bombante, diria assim, mas... Eu até saí desse grupo. Mas dependendo tem algum impacto a divulgação. Mandei. Shucks.
Parece minha carona enorme, um trem aqui. Ai, que saco. Boa noite, pessoal. Tem alguém aí já? Se sim, deem um oi no chat, por favor. Você vê o chat, Dani? Ou não consegue ver o chat? Eu consigo. Eu abri aqui já. Vai lá no YouTube, então, e vai respondendo o pessoal enquanto termina de mandar os convites, se alguém tiver chegado já, né? Se não tiver chegado, fazer o quê? Pessoal do 4.760 vai ver? Ah, eu mandei no grupo, né? Espero que sim. Teve gente que falou que viria. Guardar. Que horas que começa a abertura do lote da Conark mesmo? 22h30. Beleza. Será que já chegou alguém para ver nosso hangout? Eu não sei. Eu sei que consegue ver isso. Na verdade, aqui tá falando que tem 4 pessoas assistindo. Ah, meu Deus, que vergonha. E eu passando vergonha aqui. Calma, galera, em breve. Em 1 minuto, começaremos de fato. Não desiste, gente. Continua. Eu estou apenas terminando de enviar os convites para os grupos do WhatsApp aqui, com o link atualizado. Caramba, mano. Muito grupo. Eu tenho muito grupo de Rotaract mesmo. Quem tá online, dá um oi aí, que a Dani vai ler o nome, o distrito, o clube. Eita, peraí que eu vou, gente. Eu juro que eu vou. Tá, a Ana Toledo, o Léo. Ah! Saudades, Ana, saudades, Léo. O Felipe também apareceu. Saudades, Felipe. E o Carlos, do 4660, Panambi. Olá, Carlos. Ah, Carlos. Um abraço aqui de Minas Gerais aí pro nosso companheiro gaúcho, né? Panambi, 4660 é Rio Grande do Sul, com certeza. Se não é, corrige a gente, por favor. Mas eu acho que é sim. Dani, caso queira começar, deu 9 horas, né, em respeito aos pontuais. Sim. Pessoal, acho que só vamos fazer uma apresentação sua mesmo. Bom, companheiros, boa noite. Eu sou o Lucas de Assis, para quem não me conhece, sou RDR do Distrito 4580. Na próxima gestão, serei diretor nacional de projetos da Rotaract Brasil. E, como tradição aqui do Distrito, nós costumamos apresentar
no segundo semestre da gestão, os Hangouts 4.580. São temas pertinentes à realidade tanto do nosso distrito quanto também do Brasil inteiro. E convidamos hoje a Daniela Figueiredo, associada aqui por muitos anos ao Rotaract Clube de Ouro Preto, hoje como associada honorária, já foi interactiana lá em Bocaiúva, no 4.760, por esse distrito ela foi RDI. Em qual gestão, Dani? Em qual gestão que você foi RDI? Foi em 2011 e 2012. Isso. E a Dani também é formada em administração, aqui pela Universidade Federal de Ouro Preto. Foi tesoureira do Rotaract Clube de Ouro Preto, ministrou treinamento de tesouraria na ADIRC do 4.580 no ano passado, em Viçosa, e tem muita experiência, tem conhecimento teórico, prático, voltado à família rotária. Espero que gostem. Eu já passo a palavra a Dani. Temos um material bem legal que ela preparou também para acompanhar aqui o Hangout, ela vai mostrar na tela, e em breve eu já vou mandar esse material para vocês. Vou publicá-lo no site do distrito, e quem quiser que eu mande por e-mail o material, só colocar o e-mail nos comentários do vídeo, ou depois no link do YouTube, que eu vou copiar e encaminho o material para vocês. Ok? Então, Dani, é com você. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo aqui pela participação. Queria agradecer também ao Lucas pelo convite em estar aqui à frente desse bate-papo a respeito de planejamento financeiro e alguns outros assuntos pertinentes à área financeira de clube. Eu digo bate-papo porque eu não gosto muito de ocasiões em que só eu falo. Eu realmente prefiro que a gente faça uma troca de experiências e troca de ideias. Como não dá para todo mundo, de fato, falar, usar a voz aqui nesse Hangout, vocês podem usar os comentários mesmo para dar opinião, dar sugestão e fazerem perguntas. Enfim, a ideia é a gente realmente trocar muita experiência a respeito financeira mesmo dentro dos nossos clubes de Rotaract. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar para vocês os tópicos que a gente vai abordar nessa conversa. Aqui são esses 5 tópicos, começando com a importância das mensalidades e terminando a importância do planejamento financeiro. São os tópicos que o Lucas pediu para que eu abordasse nessa conversa, que são assuntos que, de repente, os clubes do 4.580 precisam falar um pouquinho mais a respeito, e que eu acredito que muitos outros clubes e muitos outros distritos também precisam, porque são assuntos muito comuns e comuns de dúvida por todo esse Brasil mesmo. Depois eu coloquei um pouquinho a respeito de planejamento financeiro mesmo, e quais são as etapas que o clube precisa desenvolver para começar esse planejamento financeiro. Eu acredito que até a gente chegar nessa parte do planejamento financeiro, o Lucas já vai ter disponibilizado o arquivo no site, então todo mundo vai conseguir tanto me ver falando, quanto acompanhar o arquivo ao mesmo tempo. Voltando. Voltando eu aqui, sem compartilhar a tela, a gente vai começar pelo que eu falei, que era a importância das mensalidades. Para alguns, talvez seja um pouco até muito fácil, muito óbvio, mas existem clubes, existem associados novos, que de repente muita gente não consegue acompanhar essa importância da mensalidade e até mesmo pagar em dia essa mensalidade. Então, a mensalidade ela é importante porque ela permite que o clube ele mantenha o pagamento em dia, os custos, enfim, que ele seja um clube estável financeiramente, que cumpra com todas as suas obrigações. As mensalidades, ela permite que a gente pague as despesas administrativas, os clubes que possuem a necessidade de pagar aluguel, pagar a conta de luz, telefone, enfim, telefone não, né, exagerei. Mas pagar todas essas despesas administrativas. No caso aqui, no caixa de mensalidade, sairiam também
as despesas com festivas, enfim, todas as despesas que trazem um retorno para o associado, retorno esse que a gente sabe que é importante. O associado, ele precisa ver esse retorno nas suas mensalidades. Com relação a como cobrar a mensalidade, é um assunto um pouco chato para alguns. Existem muitos tesoureiros que eles se sentem um pouco incomodados em cobrar mensalidade dos demais associados. Eu costumo realmente brincar em treinamento e conversa sobre tesouraria que não existe segredo em você cobrar do seu associado. O máximo que vai acontecer é alguma pessoa ficar com raiva ou ficar chateada, mas é a sua obrigação, quanto tesoureiro, cobrar mensalidade desse associado. A partir do momento que esse associado, ele aceitou, ele quis entrar no clube, ele percebeu o regimento, ele sabe que ele tem obrigações com esse clube, e dentre essas obrigações está o pagamento de mensalidade. Então, como tesoureiro, nada mais que a minha obrigação cobrar essa mensalidade. Como dicas de cobrar mensalidade, realmente varia muito do tesoureiro, varia muito do perfil do clube. Eu simplesmente cobrava mesmo, assim, na lata de todo mundo. E, tipo, fulano, você tem que pagar, fulano, você não pagou mês passado. Ou então, com 3 mensalidades, por exemplo, como era lá em Ouro Preto, a pessoa não tinha direito a votar. Fulano, você atingiu 3 mensalidades, você não vai poder votar, e aí você vai querer pagar? Como que é? Então, é realmente ser sincero e agir com naturalidade, porque é uma coisa muito natural cobrar uma mensalidade. Não é um bicho de 7 cabeças, não é tão ruim assim, depois você acaba acostumando em ser um pouco chata com as pessoas, em cobrar. Se alguém tiver alguma dica de como cobrar de maneira muito efetiva, que deu certo no clube de vocês podem mandar aí no comentário. Mas é uma coisa que eu realmente acho que tem que ter a cara do tesoureiro, só que ele não pode deixar de realmente cobrar. Tem que cobrar, porque a gente sabe que existem associados que não pagam, muitas vezes não é nem por maldade, às vezes é por esquecimento, então cabe a gente estar lembrando e cobrando essas mensalidades. Continuando em relação às mensalidades, além de cobrar, seria como incentivar os associados a pagarem essa mensalidade. Eu acho que sobre a mensalidade é tudo muito junto em relação a pagar mensalidade, a importância da mensalidade, a incentivar a mensalidade. É tudo muito junto no sentido que você vai precisar motivar o seu associado a estar ali no Rotaract e não só a pagar mensalidade. Eu acho que não existe eu incentivar somente ele a pagar. O associado, para ele pagar a mensalidade, ele precisa estar confiante no resultado que essa mensalidade tem no clube, de certa forma. No sentido que, se o meu clube, por exemplo, ele está passando por um momento difícil, ele está muito bagunçado, não existe muita presença, não existe o trabalho do clube na comunidade, eu não consigo ver um retorno do meu dinheiro da mensalidade. Tipo, poxa, eu estou pagando, mas eu não estou tendo retorno pessoal, a gente não está fazendo projeto algum, o clube está uma bagunça, eu estou completamente desmotivada. Então, para que eu vou pagar a mensalidade, sendo que não há um retorno qualquer sobre isso, sendo que eu não vejo onde meu dinheiro está sendo gasto, está sendo investido, entendeu? Então, não dá para ir para incentivar visando só o lado financeiro, sendo que existe todo um outro lado do Rotaract, do clube, e de fazer sentido eu pagar mensalidade. Então, se o clube está, por exemplo, nesse cenário, ou próximo desse cenário que eu falei, em relação a um caos, de certa forma, geral, não faz sentido eu estar cobrando mensalidade, sendo que a gente não está fazendo nada. Então, cabe aí ao tesoureiro, junto com o presidente, o conselho diretor, e encabeçarem essa melhora do clube, que vai acarretar também a pagarem mensalidade. Eu falo isso porque quando você está num clube que você se sente bem, quando você está com companheiros que você realmente gosta, quando você tem um retorno financeiro,
quando você tem um retorno pessoal, um crescimento pessoal, você cresce profissionalmente dentro desse clube, você vê que esse clube ele está agindo na comunidade, ele está trazendo N resultados para todo mundo, você fala assim, poxa, a minha mensalidade está fazendo muita diferença. Eu consigo ver a diferença que a minha mensalidade está tendo na vida não só minha, como na vida de muitas outras pessoas. A tendência é o quê? Eu continuar pagando a minha mensalidade certinha. Então, isso influencia muito no pensamento mesmo e na atitude do associado. Então, eu acho que uma coisa acaba levando a outra. A importância da mensalidade está atrelada ao meu pagamento, à minha forma de motivação e à forma que as pessoas cobram. Seria muito fácil se o simples fato de eu ter que pagar, por si só, fizesse com que todo mundo pagasse, mas quem já foi tesoureiro aí, quem acompanhou de perto, sabe que essa não é exatamente a realidade. Existem pessoas que, muitas vezes, não é por maldade mesmo, acaba esquecendo, ou tem essa dificuldade mesmo ali em estar pagando em dia, às vezes deixa acumulada 3 mensalidades e depois paga e tudo mais. Então, tem que ter também essa noção, mas de preferência atrelar isso tudo ao funcionamento do clube, ao retorno que o associado tem. Inclusive, Oi. Acho que é importante refletir também sobre o aspecto que, por exemplo, o companheiro ele tem o hábito de não pagar, digamos assim, né? Aí ele vai e esquece que ele tem essa obrigação. E ele puxa outros companheiros que vêm, bom, se for então não paga porque eu vou pagar. E em muitos clubes se observa uma cultura de, não se paga a mensalidade. Não se cobra, não se paga. E aí quando tem um projeto a ser realizado, na hora de executar, demanda algum financiamento, né, que sai de um cofre do clube, e quando a pessoa assusta, o tesoureiro vai ver, não tem fundos. Por quê? Porque o clube se acostumou a não ter uma saúde financeira. E uma base da saúde financeira de um clube, além dos financeiros, né, dos projetos financeiros, é também a mensalidade. Então, um clube que abre mão disso, e alguns abrem mão, tem que ter muita ciência se existem outros fundos para bancar o clube. Se o Rotary vai dar uma mesada, por exemplo, ou se ele tem uma fonte de renda constante de um crédito financeiro, mas enfim, é importante ficar atento a isso. Sim, é extremamente importante, e eu particularmente, eu sou de um grupo assim, de rotarianos que eu defendo muito, claro que existem casos e casos e situações, mas que eu defendo realmente seguir o que está ali no regimento. Então, a partir do momento que eu não pago mensalidade, em 3 meses eu perco o meu direito como associada porque eu não cumpri os meus deveres, eu sou a favor de que isso realmente seja colocado em prática, até mesmo para não incentivar os outros associados, como o próprio Lucas disse, e isso levar a uma situação muito pior, porque se eu não pago e não acontece nada comigo, por que o outro associado vai estar pagando? Claro que aí existe a quesito consciência e tudo mais, mas é um pouco até revoltante para algumas pessoas, e eu não tiro a razão, porque eu preciso estar pagando, sendo que o resto do clube não paga. E isso gera até um certo desconforto do clube, eu não acho saudável de forma alguma, e a gente entra sabendo das nossas obrigações e dos nossas obrigações e dos nossos direitos. Então, se a gente quer ter o direito, a gente tem que ter a obrigação em relação a isso. Dani, Oi. Tem uma pergunta aqui que vem de Ouro Preto, por acaso, que é do Felipe Bento, né, nosso tesoureiro distrital do 4.580. E a pergunta vou lê-la aqui um momentinho. Dani, qual a sua opinião sobre a ideia de que a mensalidade deve ser investida diretamente para os associados, com capacitação, treinamentos, e os outros projetos do clube serem sustentados por projetos financeiros? E emenda isso na pergunta do Bruno Lopes, lá do 4.760, que ele quer saber da viabilidade de 2 caixas na instituição. Um social, que seria para projetos para a comunidade, né? E um interno. Acho que a pergunta do Felipe e a do Bruno se encaixam. Aí você pode responder com calma aí.
Sim, em relação a esse primeiro caixa, que seria o caixa de mensalidades, é uma coisa até que eu pretendia falar, e acho que responde muito o Felipe, em relação do associado ver esse retorno mesmo no dinheiro dele. Então, eu acredito que é sim viável, e deveria ser viável, pelo menos, esse dinheiro das mensalidades ser revestida, pelo menos uma parte, para o associado diretamente, como capacitação, treinamento. Eu acho que é uma coisa que vai gerar resultado dos dois lados, tanto para me incentivar a pagar a minha mensalidade, porque eu estou vendo um resultado direto no meu crescimento e no meu aprendizado, e sem contar que ajuda no nosso crescimento e no nosso aprendizado, que é o que muitos de nós, acredito, estamos esperando no Rotaract, que é o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então, uma coisa eu acho que está completamente ligada à outra, e a minha opinião, eu realmente sou a favor de sim ter esse investimento direto para o associado. Em relação à pergunta do Bruno, que é a viabilidade de ter os dois caixas, é uma coisa que eu até falaria depois, mas acho que dá para colocar agora. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, em relação a uns treinamentos e trocas de ideias que eu tive em relação à tesouraria. Eu comecei a pensar muito mais nisso também, acompanhando o manual de Rotaract no sentido a essa divisão de dois caixas dentro do clube, e até mesmo na proposta no clube atual aqui, de na próxima gestão a gente começar a dividir o caixa do Rotaract em dois. Seria esses, o caixa com receitas vindas de mensalidade e o caixa vindo com receitas de projetos financeiros. O caixa de mensalidade seriam para as despesas administrativas, que inclui a relação com material de escritório, impressão e tudo mais. E também esse retorno para o associado, que foi o que a gente falou, que seria tudo que volta para o associado, sairia desse caixa de mensalidades, seja ajudar numa festiva ou ajudar no financiamento de um evento e coisas do tipo, enquanto o caixa que vem da receita de projetos financeiros seria de uso exclusivo para os projetos que são destinados à comunidade. Seria aquilo que a gente, de certa forma, pega o dinheiro de fora do nosso clube e a gente aplica o dinheiro fora do nosso clube. Eu sou a favor, pelo menos eu tenho me tornado a favor dessa separação de caixas nos últimos tempos, apesar de nunca ter participado de um clube que efetivamente usa essa separação de caixas. Para ser sincera, eu não conheço nenhum clube, eu não tenho contato com nenhum clube que tenha essa separação de receitas e despesas. Inclusive, se tiver alguém assistindo e que o clube tem essa experiência, podia comentar aqui para a gente, inclusive falar como que é essa experiência, porque eu não conheço na prática, mas pelo que eu tenho lido, eu sou completamente a favor dos clubes se esforçarem e tentarem fazer essa separação na próxima gestão, ou assim que seja possível, se nessa gestão ainda der tempo, quem sabe. Ô, Dani, um incentivo legal, né, para o associado pagar em dia a mensalidade seria realmente, igual alguns clubes costumam fazer, né? O associado que é em dia de fato, né, que está pagando a mensalidade dele na data correta, quando tem um evento, uma DIRC, uma CODIRC, um evento de final de ano, uma ENDIRC, na DIRC, ele tem um desconto no transporte, o clube subsidia a parte da mensalidade, ou entre os associados que estão em dia, sorteia-se uma per capita ou duas, que isso mostra, de fato, que o dinheiro vai ser utilizado com retorno para o associado. Ele não pagou e o dinheiro sumiu, ou foi gasto em algumas coisas que, às vezes, ele não gastaria o dinheiro. Mas não, realmente teve esse retorno. E virou um incentivo bacana, né? Acho que vale a pena os clubes pensarem muito nisso também. Esse financiamento e custeio de eventos, treinamento, ou sorteio para algum, sei lá, seminário de capacitação que aconteça na cidade, é bem interessante também. Dani, lendo a pergunta aqui do companheiro Júlio Dornelles. O Júlio, ele é do Rotaract Clube, ele falou aqui no comecinho, ou não falou? Sim, de Caxias do Sul, 4.700. 4.700 é o distrito, se eu não me engano, do companheiro Diego Vitor, lá do Rio Grande do Sul. E ele quer saber se considera viável se realizar um estudo analisando o grau de inadimplência dos companheiros do clube.
bem como os motivos que causam essa situação. Ou seja, ele quer saber se vale a pena fazer uma pesquisa, um levantamento do porquê os companheiros não pagam as mensalidades. Porque, pelo visto, né, é normal, mas a inadimplência nos clubes é algo comum. E aí, Dani, o que você acha dessa viabilidade de um estudo de caso, um estudo de campo quase, né? Eu acho completamente viável, ainda mais vindo do campo da administração que eu vim. Eu acho que... Eu realmente nunca tinha pensado nisso, mas eu adorei a ideia. Eu não sei se isso viria da gente, algum clube, ou até mesmo a gente criar uma comissão aqui dos dedicados que estão conversando sobre finanças domingo à noite, ou se viria de uma proposta da Rotaract Brasil de repente, mas eu acho completamente viável e eu acho que seria muito interessante, de resultados muito bons, de uma forma geral, no Rotaract mesmo, no Rotaract Brasil, porque é uma forma que a gente vê um pouco melhor e um pouco mais a fundo o porquê dessa inadimplência. Inadimplência não deveria ser normal, apesar dela ser muito comum hoje em dia, mas não deveria ser normal. Então, por que não estudar o porquê dessa inadimplência e a gente tentar consertar e propor soluções? Eu acho completamente viável. Vamos fazer esse estudo. E acho legal esse estudo, companheiro Júlio, Dani, porque lembrando que agora entramos no ano do censo da Rotaract Brasil, né? De 2 em 2 anos, a Rotaract Brasil, né, cumprindo seu papel de MDIO, né, uma agência de informação, ela coleta dados sobre rotaractianos do Brasil inteiro, traça o perfil, e por meio desse perfil, pode se aproveitar e questionar, né, os companheiros, né, qual é a sua situação em termos de mensalidade, se você paga ou não, e se paga, quais os motivos que levam a pagar, ou se não paga, quais não levam. Às vezes, dependendo do caso, do clube, de quanto for a mensalidade, o motivo pode ser financeiro mesmo. O companheiro não consegue ter realmente o dinheiro para pagar essa mensalidade. Mas podem haver outros fatores, que algum deles pode ser o que nós estamos comentando desde o começo, né? Que é a questão de não ver o retorno. Né? Então, trabalho é um desafio para tesoureiros, presidentes atuais e entrantes. Dani, agora a pergunta do companheiro Carlos, lá de Panambi, Rio Grande do Sul, distrito 4.660. Ele pergunta, Dani, qual a sua opinião com relação a serem geradas cartas de advertência após, por exemplo, 3 ou 4 mensalidades atrasadas, causando a suspensão de direito de voto e auxílio do clube na inscrição deste companheiro em eventos? Advertência. Pode comentar, Dani. Igual eu falei um pouco disso. Eu, particularmente, sou completamente a favor, porque eu acho que, igual a gente comentou, não deve se tornar normal o não pagamento de mensalidades. É uma obrigação que eu tenho, e essa obrigação me dá direitos, como, por exemplo, votar. A partir do momento que eu não estou cumprindo a minha obrigação de pagar a mensalidade, eu não deveria ter o direito de votar, e principalmente ter o mesmo direito que outros associados que estão em dia com a tesouraria. E isso, para mim, inclusive, é em relação até a presença em reuniões também e outros muitos motivos. Porque isso acaba gerando também, de repente, muito desconforto entre os associados. E a gente sabe que existe, não é uma coisa, assim, muito teórica. Existem clubes que não são tão rígidos nesse sentido, e que um associado ele não paga a mensalidade, ou ele não vai nas reuniões, ou os dois, e continua tendo os mesmos direitos de quem está ali toda semana trabalhando e pagando. Poxa, por que o outro tem os mesmos direitos que eu e não faz nada? Então, acaba desestimulando que eu faça as minhas obrigações, porque eu vou continuar tendo o mesmo direito. Isso acaba causando muito desconforto, muito conflito dentro do clube. Então, a minha opinião sim, os clubes deveriam ser um pouco rígidos nesse sentido e realmente vetar. Aí vai do funcionamento do clube, tem gente que manda carta de advertência, tem gente que simplesmente suspende o voto, que era como fazia em Ouro Preto, que toda vez que tinha uma votação, o Felipe perguntava quem não pode votar, e eu falava e simplesmente acontecia. Então, varia muito de clube, mas eu sou completamente a favor de suspender o direito dessa pessoa. E lembrando, né, Dani, que eu acho interessante, até para resguardar aí quem é presidente, quem é tesoureiro, secretário, e quiser implementar uma ideia dessa para a próxima gestão, repare bem como está o seu regimento interno,
Porque quando você vai dar um bônus, uma premiação, é algo positivo, às vezes pode ser simplesmente um acordo em reunião mesmo, assim, vamos financiar parte da inscrição, do transporte, quem estiver em dia com o clube, ok. Mas quando é uma penalidade, né, quando você interfere diretamente no direito de um associado, é interessante que o clube preveja isso no regimento interno dele, faça a votação e coloque lá, por exemplo, isso que a Dani comentou. Que o associado não estiver em dia, ele terá suspenso algum dos seus direitos ou algum dos seus prerrogativas que o clube lhe oferece. Toma cuidado, que quando se trata de uma punição, de uma advertência, tem que tomar esse cuidado, porque pode gerar discussão, pode gerar controvérsia, e nós sabemos muito bem, né, que em clubes isso pode virar uma tensão muito grande. Deixa eu ver aqui. O companheiro Bruno pede dicas de como organizar as finanças do clube de modo geral, como cortar gastos e aumentar receitas, e ao mesmo tempo não deixar de atender a comunidade de associados. Serão dicas gerais, Dani, que você já acompanhou assim, de como aumentar a receita de um clube e como cortar gastos, como evitar desperdícios também, principalmente. Dani, seu microfone está desligado. Eu percebi. Foi mal, gente. Em relação às dicas de como organizar as finanças do clube, primeiro, a pessoa ali responsável por essas finanças, ela precisa estar disposta ali a realmente organizar. Nesse momento, eu estou falando da parte de números mesmo, de organizar papéis, organizar a prestação de contas e tudo mais. O tesoureiro, ele precisa estar com todas as notinhas, com todos os recibos, tudo organizado, seja em planilha no Excel, seja no livro caixa, depende da ferramenta que o clube usa, e realmente organizar, ter tudo, exatamente tudo anotado, de tudo que entra, tudo que sai, e principalmente porque isso vai permitir que o tesoureiro, ele saiba o que está acontecendo no cenário financeiro do clube dele. Eu sei que está saindo X em dinheiro, porque está indo para tal lugar, está indo para tal coisa, e está entrando tanto em dinheiro por causa disso. A partir do momento que eu sei com o que o meu clube gasta e com o que o meu clube ganha, que eu posso começar a, de fato, fazer um planejamento, um plano de ação para que eu consiga os meus objetivos. Se o meu objetivo é cortar gastos, é realmente analisar as minhas despesas. Tipo, poxa, eu estou gastando com o quê? E realmente é necessário? Eu já tive exemplos, assim, de vários casos de, sei lá, vamos fazer um projeto tal e a gente vai precisar de uma coisa, sei lá, vamos comprar um presente ou enfim, comprar alguma coisa e por comodidade, às vezes na correria, a gente entende tudo mais, acaba saindo um orçamento um pouco caro. Aí é o momento de falar assim, não, a gente não tem dinheiro para isso tudo. Aí quando o tesoureiro fala não, o clube normalmente sempre dá um jeito de achar uma outra alternativa. A primeira alternativa, normalmente, é uma alternativa muito mais cara e que, normalmente, ela não é tão necessária. Aí, a partir do momento que o tesoureiro fala, não, peraí, a gente não tem dinheiro, o clube acaba conseguindo uma segunda alternativa ou talvez uma terceira alternativa muito mais em conta e que chega no mesmo objetivo de sempre, entendeu? Então, precisa ter essa noção que a gente não tem dinheiro, a gente não vai gastar com qualquer coisa, a gente não vai gastar com uma coisa que a gente não precisa, a gente vai procurar novos orçamentos. Isso acaba diminuindo muitos gastos, então precisa ir de uma pessoa que tem realmente o pulso firme e que entenda, tipo, não, a gente não precisa gastar com isso. Em relação às receitas, é uma coisa que eu até ouvi nos últimos tempos, a gente não precisa ter um caixa muito alto só por ter um caixa muito alto. O objetivo é que Ô, Dani, Oi. Eu acho que os últimos 30 segundos, no mínimo, você caiu. Sua transmissão caiu. Então, você pode concluir novamente, por favor, só para concluir mesmo. Beleza. O que eu tava... Acho que terminou em pulso firme, foi a última palavra que você disse. Ah, tá. Então, o tesoureiro realmente ter um pulso firme para dizer que não, a gente não tem dinheiro para gastar com tal coisa
e a gente precisa de alternativas para realmente gastar menos e chegar no mesmo objetivo. Era nesse sentido mesmo que eu disse. E foi só sua internet que caiu, Lucas. Foi? Aqui, curioso isso, porque parece estar tão boa. Ô, Dani, a Jéssica, do 4.520, quer dicas de alguns exemplos bacanas para arrecadação financeira do clube. Tá. Só concluindo o que eu ia falar, em relação a arrecadar dinheiro só para arrecadar, sem eu já ter um destino certo para ele. O ideal é que a gente fizesse projetos financeiros já sabendo para que a gente vai gastar, sabe? E não assim, vamos fazer projeto financeiro para ter dinheiro, para ter dinheiro, para ter dinheiro. O ideal é que seria o caminho inverso, tipo, a gente quer vamos realizar um projeto financeiro e não realizar financeiro para realizar outra coisa. Eu acho que esse caminho seria muito mais saudável para os clubes do que ficar dinheiro, 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 sendo que o Rotaract em si ele não gira tanto em torno do dinheiro assim. Antes de responder a Jéssica, Dani, só porque eu gostei demais desse comentário seu, é legal ver que, assim, um bom Rotaract em bom funcionamento, às vezes não é um Rotaract tem um caixa alto, mas um caixa que gira muito dinheiro e constantemente esse dinheiro que chega, ele é reaplicado em projetos, em atividades, em eventos, ou seja, está realmente efervescente, ativo. Que nosso objetivo, realmente, de fato, não é acumular dinheiro. E nunca será também. Então, muito bem pontuado, a ideia é planejar primeiro, ver o que nós queremos fazer, o que o clube quer fazer, e com base na quantidade de dinheiro necessário, por exemplo, até o valor da mensalidade, e também qual que é o projeto financeiro que tem que ser feito para alcançar tal valor. Então, muito bem pontuado mesmo. Perdão, só para pontuar isso, acho que vale a pena. Pode responder a pergunta da Jéssica. Né? Sim, inclusive, pesquisando um pouco de planejamento financeiro, até mesmo para alinhar, para falar aqui, o planejamento financeiro, ele em si, não diz que a gente tem que economizar e deixar de gastar. Mas o planejamento financeiro, ele diz que a gente vai gastar de acordo com o que a gente precisa e de acordo com o que a gente planeja. Não quer dizer que eu vou deixar de gastar, mas que eu vou gastar conscientemente. Então, é só para deixar isso muito claro. A pergunta da Jéssica, deixa eu voltar aqui para relembrar. Exemplos de projetos bacanas para arrecadação de fundos e um pouco sobre isso. O que é importante ter nesse tipo de projeto. Eu acho projeto financeiro, assim, que costuma dar muito certo, todos os tipos de festivais que eu já vi, assim, festival de torta, festival de... o Comidas de Boteco de Ouro Preto, por exemplo, que dá muito retorno financeiro. Festas, alguns Rotaracts fazem festas e traz um retorno bacana. E eu acho que, no geral, eu não vejo muito projeto financeiro que foge bastante disso. Festival de açaí, enfim, são os diversos festivais possíveis e coisas que levam muita comida e festa. São os projetos que eu realmente vejo que são realizados de forma para arrecadar fundos e que costumam dar muito certo. Existem projetos que são numa proporção menor, como um festival de torta menorzinho, existem projetos que são, de certa forma, de uma abrangência muito maior, que, por exemplo, é o projeto do Comida de Boteco de Ouro Preto, que é um projeto que eu conheço, que é um projeto grande, ele tem uma estrutura muito grande e que também traz um retorno a essa altura pela quantidade de trabalho que tem. E eu não consigo lembrar agora de um outro projeto que fuja um pouco disso nesse projeto financeiro. Inclusive, se alguém lembrar, pode comentar aqui, que a gente realmente fala para todo mundo, e se o Lucas souber também. Mas os projetos que eu realmente conheço, eles giram muito em torno disso. Eu acho que assim, Dani, os projetos que têm como objetivo arrecadações maiores, realmente acima de R$1.000, por exemplo, acaba que, no fim das contas, são esses projetos realmente festivais, shows, festas, enfim. Mas tem os projetos menores, rifas, a gente fala bingo, né? Bingo não pode falar muito bem, né? Sorteio de prêmios, festival de prêmios. Tem as alternativas, tem projetos financeiros menores, internos, que o clube pode fazer. Tem o Hack Money, né, do 4.520,
que é cada associado numa reunião, ele pode, por exemplo, em homenagem ou para relembrar e para fazer, digamos assim, comemorar algo bacana que foi associado ao longo da semana, ele vai à frente na reunião do clube e deposita um valor. E depois que ele deposita o valor, ele conta algo bem legal que aconteceu com ele. Então, tem projetos menores, né, internos, que permitem arrecadação, e os maiores, né, que incluem realmente as estratégias de venda, né, venda de produtos ou venda de ingressos para eventos. Aí tem um bem interessante, que eu não lembro agora qual que é a origem dele, mas eu indiquei esse projeto para o Rotaract Clube Divino, aqui no 4580, e foi aplicado e deu um bom retorno, que é um projeto que engloba uma venda de pizza. Mas como é que é essa venda de pizza? O Rotaract, ele prepara um vale pizza, imprime quantos que acharem necessários, dá um valor a esse vale pizza, que é o valor da pizza como um todo, e ele vai vender ao longo das semanas. Ele vende e depois ele contabiliza quantos vales foram vendidos, aí, sei lá, fecharam 50 vales. E no vale está escrito o dia que vai ser feita a entrega ou a disponibilização da pizza. Vendido todos esses vales, o clube vai pegar esse dinheiro, vai destinar a compra de materiais para fazer a pizza, vai reunir um local, um pizzaiolo, alguém que consiga fazer a pizza, e somente quem tem o vale, que foi vendido antes, vai poder buscar a pizza no dia. Qual que é o interessante desse projeto? Esse projeto ele não depende de um caixa prévio, de um capital inicial para ele feito. O clube pode, com R$0 no caixa, simplesmente confeccionar esses vale pizzas, né, e vendê-los. E como o número de pizzas a serem entregues será o número de cartões vale pizza vendidos, a chance de desperdiçar ingredientes é quase nula. E só vai ser comprado aquilo que é vendido. Então não tem risco de prejuízo. É uma dica interessante e acho que ela é bem eficaz em cidades pequenas, dependendo, que não tem, ou tem poucas opções, né, de entrega de comida. Ainda mais quando o clube coloca a ideia de ser um projeto beneficente, né, vende bem essa ideia, né, uma pizza beneficente também, costuma convencer muita gente. Então é um projeto que eu gosto de lembrar, do aspecto financeiro, né, que foge dessa regra de festivais, dependendo, né, e pode ter um resultado bem interessante. Fica a dica aí para quem está assistindo, quer ter uma ideia diferente para o financeiro e talvez o clube não esteja tão bem para um investimento inicial, para um suporte de um grande festival, por exemplo. Só para ponderar mesmo. Acho que tem mais perguntas. Tem, na verdade, algumas sugestões de projetos aqui, projetos financeiros. O Felipe Bento mesmo, ele comentou que os projetos classificados no concurso nacional são muito bons na área de finanças. Então, quem estiver procurando ideias de projetos, vale a pena dar uma conferida lá. O Flávio de Viçosa, ele falou que fazer parceria com organizadores de festas para atuar nas portarias. Como, por exemplo, em vez de receber 1 quilo de alimento, recebe R$2 e aplica esse dinheiro em projetos, que é um projeto, inclusive, bem sucedido de Viçosa, que a gente conhece. O Bruno, ele falou aqui em Bocaiúva que para outras cidades pequenas que não existe cinema, fazer um cinema mesmo, fazer sessões de filmes, com filmes que estão atuais, que estão bombando. Aí você realmente faz um cinema, é uma boa alternativa para cidades pequenas e que costuma dar um retorno muito bom também. E o Carlos falou que o Rotaract lá está vendendo pizza também, com uma expectativa de venda de 300 pizzas. Eu sei que tanta pizza vai dar fome, mas tudo bem. Em relação à última parte da pergunta da Jéssica, era perguntando o que precisa ter nesses projetos financeiros. Eu diria que precisa ter uma atenção redobrada e orçamentos muito bem feitos e planejamentos financeiros muito bem feitos, porque um projeto que você faz para você poder arrecadar dinheiro e ter prejuízo é realmente muito chato e é muito ruim. Então, esse projeto financeiro, ele realmente precisa ter uma atenção muito redobrada e uma dedicação de todo mundo
e estar sempre ali fazendo planejamento financeiro e fazendo orçamento e correndo atrás mesmo para poder conseguir o objetivo desse projeto financeiro. Em relação a projetos financeiros, é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Em separar as despesas, que é o que a gente estava falando muito e que eu tinha para falar aqui depois, em relação a como separar, que é aconselhável os clubes fazerem, de repente, duas planilhas, realmente separar esses dois caixas para saber de onde que vem cada dinheiro, e não necessariamente você precisa ter. Se você guarda esse dinheiro no banco, por exemplo, não necessariamente você precisa ter duas contas, desde que você tenha especificado na sua prestação de contas o que vem de quê. Então, por exemplo, se o meu caixa de mensalidades tem R$400 e o meu de projeto 600, eu vou ter R$1.000 na conta e eu sei o que é de quê. Agora, se eu guardo o dinheiro em casa numa caixinha, aí dá para ter duas caixinhas separadas e tudo bem. Não apareceu ninguém aqui que tem essa experiência de fazer, que o clube tem dois caixas, né? Eu acredito que não apareceu nos comentários, e que seria bastante interessante, porque foi muito comentado aqui, e tem sido comentado bastante sobre fazer essa diferenciação e ter realmente dois caixas separados. Sobre o planejamento financeiro, que é um último item. Dani, rapidinho. Antes de você partir para o último item mesmo, aí, o companheiro Hélio Moreira comentou aqui sobre a importância de patrocínios, né? Busca patrocínios, e também patrocínios em permutas, né? Trocas de cotas de patrocínio, de divulgação da marca, do patrocinador, por um produto, né, que vai ser, ou um serviço, né, que vai ser utilizado durante o evento. Hoje em dia é comum que às vezes os empresários, os fornecedores não têm o dinheiro realmente, né? Porque argumentam sobre a crise, realmente as despesas acabam sendo altas, né? Mas ele pode oferecer esse patrocínio, né? De forma de produtos ou serviços, que é a permuta. E o Luiz Felipe de Viçosa comentou que o Rotaract Clube de Viçosa tem dois caixas. Um para um projeto específico e outro para as outras atividades. O Luiz Felipe comentou aqui, mas eu acho que não é exatamente isso que a Dani quis dizer. Caixas separadas para projetos, eu acho que vários clubes têm. Né? Separa, por exemplo, um caixa para um festival de tortas, que aí tem a grana que entra para esse festival e que sai dele, e a grana do clube de modo geral, fora esse projeto. Né? Acho que o que a Dani comentou um clube que divide em um caixa de mensalidades mesmo, e de receitas internas do clube, digamos assim, e um caixa de doações e projetos financeiros que tem como objetivo um retorno só para a comunidade. Mas aí o Luiz Felipe comentou que o Rotaract Viçosa tem o hábito de diferenciar caixas por projetos. Sim. Só lembrando aqui que a KT fez uma pergunta lá em cima também, que eu acabei deixando passar, que a pergunta dela é se eu tenho sobre o uso de alguma porcentagem da arrecadação de projetos financeiros para questões administrativas do clube. Se eu tenho conhecimento de previsão da RI a respeito. Kate, isso foi uma coisa que você me falou realmente sobre essa possível mudança. Eu pesquisei na internet, no site do Rotary e tudo mais, e eu não achei nada a respeito, então eu optei por nem falar nada disso, porque eu realmente não tenho conhecimento. Mas se você tiver um conhecimento e tiver, de preferência, uma resposta do Rotary Internacional, alguma coisa em relação a isso, você compartilha com a gente. Eu não, particularmente, eu não tenho opinião formada sobre se seria bom ou se seria ruim, então eu realmente não tenho muito o que opinar a esse respeito. Em relação ao comentário do Hélio, eu queria dar uma comentada também, sobre buscar patrocinadores, que foi uma coisa que eu realmente estava olhando no manual do Rotaract, para a gente não buscar patrocínio, desde que a gente não dê um retorno para essa pessoa.
esse retorno, ele é realmente muito subjetivo, existem vários tipos de retorno. Às vezes, o muito obrigado talvez seja um retorno adequado para a pessoa. Então, ela dá o patrocínio, a gente dá um muito obrigado, tá tudo bem. Mas, de repente, a gente realmente tentar dar um retorno um pouco satisfatório de reconhecimento mesmo para essa pessoa que está acreditando no projeto da gente, que está investindo, seja em levar um certificado de agradecimento, seja realmente divulgar a marca dessa pessoa no Facebook, ou fazer uma cerimônia uma vez por ano de agradecimentos para esses patrocinadores. É realmente fazer questão dessas pessoas que estão patrocinando o nosso projeto e agradecer e dar, de fato, um retorno para essas pessoas. Uma outra coisa é em relação ao patrocínio do Rotary, que esse patrocínio do Rotary, ele não deve ser uma coisa muito repetitiva, é uma coisa que deveria acontecer uma vez ou outra, porque o Rotaract, ele deveria conseguir se manter por ele mesmo. O Rotaract deveria ter meios de fazer com que todas as suas atividades sejam executadas por a gente desenvolver projeto financeiro para realizar outros projetos, a gente pagar mensalidade para ter os custos administrativos, e não necessariamente a gente ficar sempre dependendo de Rotary e de patrocinadores. É claro que uma vez ou outra existe um projeto maior que a gente realmente precisa de patrocínio e não há problema algum em procurar esse patrocínio. O problema é quando o clube, ele, de certa forma, se acomoda e acostuma a estar sempre dependendo de terceiros e não cria essa independência financeira, o que eu realmente não acho saudável nessa situação. E em relação ao comentário do Luiz Felipe, era realmente ter 2 caixas, um para todos os projetos e um para mensalidades, e não para um projeto específico. Inclusive, é uma coisa que eu até sugiro, quando o clube estiver realizando um projeto financeiro muito grande, ter um caixa separado para ele, no período de duração daquele projeto, para você não misturar muito o que está ali proveniente desse projeto com o restante do dinheiro do clube. E aí, quando o projeto finalizar, você finaliza ali qual que é o lucro do projeto e passa esse lucro para o outro caixa normalmente. Mas enquanto estiver acontecendo o projeto, e for um projeto grande que dificulta estar ali separando tudo, eu aconselho ter essa separação de caixa. Ô, Dani, rapidinho. São quase 9h50. Tem uma parte final que até talvez a mais importante do Hangout, é sobre o planejamento financeiro em si, né? O que é planejar, como planejar, né? E vamos programar então para ir até umas 10 horas, essa parte do planejamento, 10h05 mais ou menos, e a gente encerra com as últimas perguntas, para não ficar tão longo também. E logo, né, vai ter a abertura do lote da Conarc, a galera já fica atenta aí para se inscrever também. E enquanto isso, aproveita conhecimentos de Rotaract, né? Então, faz um domingão aí, um pacotão na maratona Rotaract, com, aposto que muitos tiveram reunião hoje, Hangout, inscrição da Conarc, mas é isso aí. Então, volta a palavra para você, mas só avisando isso mesmo. Beleza. Em relação ao planejamento financeiro, a gente tem que, um planejamento financeiro, ele não é uma prática muito usada hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Os brasileiros, eles não se utilizam muito dessa ferramenta que é o planejamento financeiro. Não é à toa que o número de pessoas com dívidas e tudo mais tem crescido muito, e essa falta de planejamento financeiro, ela acarreta até mesmo em problemas de saúde, crises de enxaqueca, depressão, enfim, é uma coisa que realmente preocupa muito e que traz resultados negativos das pessoas quando elas não têm uma vida financeira saudável. E, tipo, olha a importância, então, que o planejamento financeiro tem na vida de cada um, na vida pessoal. E por que a gente não pega essa ferramenta importante, que tem um impacto muito grande, e utiliza nos clubes de Rotaract? São poucos os clubes que realmente fazem um planejamento financeiro e que seguem esse planejamento financeiro de fato. E acho que é uma coisa que a gente poderia falar mais vezes e trazer e compartilhar práticas desse planejamento financeiro e o que deu certo e realmente levar essa ideia para todo mundo.
Aí, se você tá vendo e você quer começar um planejamento financeiro no seu clube, qual que é o primeiro passo, então, para a gente fazer esse planejamento financeiro? É você saber a situação financeira do seu clube. Eu vou reunir o máximo de informações possíveis de todas as minhas receitas, de todas as minhas despesas, e entender completamente como que o meu clube funciona financeiramente. A partir do momento que eu sei como que o meu clube funciona financeiramente, aí eu vou começar a estabelecer os meus objetivos. E o que é que eu vou fazer para chegar nesses objetivos. Então, é o momento agora, do clube todo, saber o que é que a gente quer fazer, o que é que a gente vai planejar para organizar na gestão. De repente, né, na próxima gestão, o nosso clube vai organizar um projeto muito grande, ou vai organizar um evento e a gente precisa de verba para auxiliar nesse evento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar meios para chegar nesse resultado. Eu vou fazer um projeto financeiro, eu vou economizar nas minhas despesas, enfim, eu vou saber o que eu vou ter no meio do caminho para chegar no meu resultado. A partir do momento que eu estabelecer esses objetivos, eu preciso não só falar assim, eu quero fazer tal coisa, mas eu quero fazer tal coisa em tal época e eu vou gastar tal dinheiro. Por exemplo, o nosso clube vai organizar um projeto muito grande em novembro e a gente vai gastar R$500. O clube tem R$500? Não tem. Então, o que a gente vai fazer? Organizar um projeto financeiro em setembro para poder realizar esse projeto em novembro. Então, eu preciso de datas e preciso de números. Para novembro, eu preciso de R$500. Então, no meu projeto de setembro, eu preciso de, no mínimo, R$500, porque é o que eu preciso em novembro. E uma coisa muito importante nesse momento de você definir os números e, principalmente, o tempo dos projetos, é você ser realista. Não adianta eu falar que eu preciso de, por exemplo, R$5.000 para daqui 2 meses, sendo que eu sei que eu não vou conseguir R$5.000. O máximo que vai acontecer é eu não conseguir resultado no meu planejamento financeiro, ficar frustrada e deixar o planejamento financeiro para lá. Então, eu preciso ser realista. Tipo, eu vou conseguir R$5.000 em 2 meses? Não. Numa gestão inteira? Pode ser que sim, é mais fácil. A gente vai se dedicar, a gente vai fazer isso. Então, vamos colocar daqui 12 meses, a gente vai ter R$5.000 e fazer o que a gente quer. Porque colocar só por colocar e não conseguir e não correr atrás não adianta muito. Depois que você define todos os métodos, todos os números, é hora de avaliar realmente isso, é possível, então vamos fazer o nosso planejamento dar certo. Uma coisa muito importante, mesmo uma ferramenta extremamente importante para planejamento financeiro, são os orçamentos. Para eu saber quanto que eu vou gastar, eu preciso de um orçamento sobre aquilo, senão não faz sentido eu chutar um número por chutar, a não ser que seja uma coisa que eu quero doar R$300. Então, se eu quero doar R$300, tudo bem. Mas, voltando, por exemplo, ao quesito do projeto, supondo que seja esse projeto que a gente vai realizar em novembro, é um projeto anual, a gente realiza todo novembro, e no novembro do ano passado eu gastei R$500, mas aí houve aumento de preço, de tudo mais, então esse ano não vai ser mais R$500. O que eu vou fazer é realizar um novo orçamento desse projeto, atualizar todos os preços e descobrir qual que é o meu novo gasto com esse projeto. De repente não é mais R$500, é 600, 500 alguma coisa, enfim. O importante é eu fazer esse orçamento para eu saber de fato quanto que eu vou gastar e não utilizar números que não são reais ou nem um pouco próximos do real e acabar fazendo com que o meu planejamento financeiro falhe também. Depois que a gente tem todos esses passos, então, só relembrando, eu preciso saber tudo que o meu clube faz financeiramente, tudo que entra, tudo que sai. Depois que eu sei a real situação dele, eu vou traçar os meus objetivos, o que eu pretendo gastar e o que eu vou fazer para conseguir alcançar esses objetivos. Eu vou colocar prazos e números reais nele, porque não adianta nada um cenário que não seja verdadeiro ou que não seja nem um pouco parecido com o cenário real. E vou fazer orçamentos para poder
complementar esses números e deixar tudo muito próximo da realidade. E depois que eu fizer isso tudo, eu preciso monitorar o meu controle financeiro. Eu preciso monitorar sempre o meu planejamento. Não faz sentido eu fazer um planejamento financeiro no início da minha gestão ou um pouco antes da gestão e pegar o planejamento financeiro no final da gestão. Não faz sentido eu colocar assim, a gente quer fazer isso e no final só falar assim, não consegui, ou então consegui. Não é assim, é tipo, os 2 primeiros meses eu não consegui, vamos adaptar e vamos fazer com que a gente consiga. Depois desses 2 meses, os outros a gente conseguiu, aí depois a gente voltou a deixar de conseguir, vamos mudar de novo, vamos adaptar para que a gente chegue no final da gestão com a consciência que a gente tentou, a gente adaptou o nosso planejamento financeiro e a gente, de fato, conseguiu o resultado que a gente queria com ele. Até mesmo em relação a acompanhar o planejamento financeiro, é porque existem muitos imprevistos, e isso é fato, e a gente sabe que acontece imprevisto, a gente não sabe quanto que acontece, é uma coisa, assim, de sorte mesmo, mas que a gente tem que tentar antecipar esses imprevistos e fazer com que eles prejudiquem o quanto menos os nossos projetos financeiros, o nosso planejamento financeiro. Voltando, por exemplo, a esse exemplo do projeto em novembro, que eu vou precisar de R$500, e em setembro eu vou realizar um projeto financeiro para conseguir esses R$500. Imagina se eu tenho prejuízo nesse projeto financeiro, eu não consigo os R$500. O que eu vou fazer? Eu preciso de um plano B. De repente, se eu já penso antes, o meu plano B era fazer um outro projeto em outubro. Mas se eu nem penso nisso, fica muito em cima para eu fazer em setembro. Então, se eu já penso antes e converso com o Rotary, tipo, se a gente não conseguir em setembro, vocês patrocinam a gente? Então, às vezes, conversando antes e colocando no plano B, às vezes plano C, plano D, é muito mais fácil do nosso planejamento financeiro ter um resultado muito mais positivo e dar certo do que você deixar e ir na sorte e não fazer esse acompanhamento de tudo. Depois que você realmente faz isso tudo e você vai adaptando os resultados e os objetivos, a tendência é que você chegue no final do seu planejamento financeiro. O ideal é que você consiga atingir o resultado que você queria, que você realize todos os projetos que você queria, que dê tudo certo, e o que não deu certo no meio do caminho foi adaptado para que no final dê certo. E assim, se numa primeira gestão de implementação de um planejamento financeiro, de repente não dá muito certo, não desanimar, pegar os erros, o que deu de fato errado, o que influenciou negativamente, passar para a próxima pessoa que vem depois de você para que ela consiga fazer um planejamento financeiro muito mais importante ainda. O bacana mesmo é que o planejamento financeiro, assim como muitas outras ferramentas financeiras, elas vêm para ajudar muito a nossa vida, tanto pessoal, quanto o Rotaract, quanto tudo que a gente realmente precisa ali e tem dinheiro envolvido no meio. E são ferramentas que muitas vezes elas são vistas como um bicho de 7 cabeças por todo mundo. E não é nada complicado assim, é só questão de ter paciência, sentar um pouco e ler a respeito e colocar em prática mesmo. Na área de finanças, assim, a maioria das coisas é você colocar em prática e que dá para trazer resultados muito positivos para o Rotaract, inclusive planejamento financeiro. Eu espero que quem está aqui hoje presenciando e participando dessa conversa coloque em prática já na próxima gestão esses planejamentos financeiros e que tragam resultados muito, muito, muito bons no final desse planejamento. Basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre planejamento financeiro, ainda mais que não dá para a gente estender muito no horário. Então, quem tiver algum complemento, alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutos para conversar sobre. Lucas, está aí? Here I am. Sim, estou. Você acha que eu ia embora? Não ia embora. Muito importante tudo que você disse mesmo, Dani. Espero que isso seja um complemento até do treinamento que os tesoureiros, os diretores financeiros, os presidentes receberão nas ADIRCs que estão acontecendo, porque acaba que nas ADIRCs o tempo é curto, então acaba que não dá para entrar em tantos detalhes, ter essa conversa tão livre, né? Muito bacana. E quanto ao material que você preparou, eu estava tentando nesse meio tempo aqui colocar no site,
mas tive um probleminha aqui, porque como o site mudou do distrito, eu não consegui upá-lo agora, mas eu vou ver isso com a Ju. E aí é o seguinte, eu vou preparar o material, colocar no site, e eu acho que a gente pode até implementá-lo junto com as dicas de projetos financeiros, né? E até uns modelos de balancetes, que tal? E aí fica algo até mais completo para os companheiros que assistiram, né, e os que vão assistir depois ainda, que muitos perguntaram se dá para ver depois. Eu falei que sim. Então, aí fica a sugestão, Dani, a gente preparar, atualizar esse material que você preparou com esses novos projetos financeiros e com alguns exemplos, né, de balancetes, de relatórios, de prestação de contas, enfim. Alguma pergunta nova? Ó, bom, companheiros, por algum motivo a Dani se deslogou. Tá de volta, Dani? Enfim, deu 10 horas, o nosso Hangout por hora e se encerrou. Fiquem atentos à nossa página Rotaract 4580 no Facebook. Teremos outros Hangouts, vou até adiantar alguns temas aqui para vocês. Falaremos sobre cadastro de projetos, com foco realmente no concurso nacional de projetos, pegando cada quesito do edital e vendo como é a melhor maneira de cadastrá-los. Falaremos sobre isso, cadastrando projetos de sucesso. Falaremos também sobre dicas e técnicas de como apresentar bem um projeto na fase final do concurso de projetos, seja distrital ou seja nacional. Quem vai comandar esse hangout é o companheiro Olavo Bevilacqua. E assim, aproveitando até realmente o momento de chegada dos concursos distritais de projetos, espero que aproveitem bastante também. E o último hangout será sobre oportunidades no Rotaract como um todo. E Rotary também, né? Seja bolsas, mestrado, o intercâmbio de novas gerações, enfim, parcerias com algumas instituições, como a Fundação Estudar. Falaremos sobre esses bônus que o Rotaract nos proporciona. Então, vamos encerrando. Agradeço a todos. Tivemos uma média de 15 a 16 espectadores ao longo do Hangout. Pensando num domingo à noite, é uma primeira edição. E sabendo que muitos verão ainda, acho um bom número. A gente sabe que é difícil, às vezes, na internet, a gente cativar a atenção de muitos companheiros. E ainda mais tanta coisa que acontece na internet, né, para distrair. Então, acho que é um bom número. E em breve, então, um material definitivo com o guia que a Dani preparou e o link, né, dessa conversa, que eu acho que vai estar disponível já, para vocês passarem aos seus companheiros. Muito obrigado mesmo. Vejo vocês tanto no próximo Hangout como no próximo evento. Galera do 4770, estarei aí no próximo final de semana, em Conceição das Alagoas. No 21 de abril estarei lá em Vitória da Conquista, com o pessoal do 4550. E é isso aí. Em breve nos veremos novamente. Quem puder, venha a nossa ADIR, que é a Assembleia de Estados Rotaract Clubes, em Juiz de Fora, nos dias 28 a 30 de abril. Mais informações no nosso site do distrito também, ou na página do Rotaract Clube de Juiz de Fora. E também já deixo o convite bem antecipado aqui para 2 eventos, um em julho e outro em setembro. Em julho, nossa conferência distrital do 4580, será em Ponte Nova, dos dias 14 a 16 de julho. E também em setembro, de 22 a 24 de setembro, o Encontro Mineiro de Rotaract Clubes, o 17º Encontro Mineiro, aqui na nossa gloriosa Ouro Preto. Espero companheiros de todo o Brasil aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Abraços, beijos a todos vocês. Tchau. Aí, Dani, pode despedir. Só agradecer mesmo a participação de todo mundo. Achei bem bacana, realmente, todo mundo dando sugestão, fazendo pergunta, participando da discussão. Eu acho que é isso que a gente realmente aprende, trocando ideias, trocando experiências. Estou disponível se alguém quiser conversar um pouco mais sobre planejamento financeiro ou qualquer outra coisa nessa área. Para os amigos que perguntaram quando eu vou para Ouro Preto, eu ainda não sei, espero que logo. E é isso mesmo, estou à disposição para quem quiser trocar mais ideias, e boa noite para vocês. É isso aí.
Acho que você pode encerrar, Lucas. Desliga primeiro. Desliga você. Bobagem. Vou desligar, então. Falou, gente. Tchau.